O verso para nossa meditação de hoje se encontra em Marcos capítulo 2, verso 1 a 12. Assim está escrito: Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e lhe anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado no ponto correspondente ao que ele estava e, fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles arrazoavam assim, disse-lhes: Por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil, dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então, ele se levantou e, no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: Jamais vimos coisa assim. Marcos capítulo 2, verso 1 a 12. Quando o pobre sofredor paralítico foi levado ao Salvador, a urgência do caso parecia não admitir demora, pois seu corpo já estava definhando. O homem não conseguia andar, portanto, seus 4 amigos tiveram que carregá-lo até Jesus. Quando as pessoas que o carregavam na cama viram que não podiam ir diretamente à presença de Cristo, imediatamente descobriram o telhado e fizeram descer o leito sobre o qual o paralítico se encontrava. Depois que ajudaram aquele homem a descer até Jesus, o mestre viu a fé deles. Como alguém pode enxergar a fé? Assim como o amor, a fé se torna visível por meio das ações. O exemplo disso está ilustrado claramente na persistência dos amigos. Nosso Senhor viu e compreendeu perfeitamente sua situação. Também reconheceu que aquele homem feliz tinha uma enfermidade espiritual muito mais grave do que o sofrimento físico. Reconheceu que o maior fardo que ele tinha levado durante meses era por causa do pecado. Enquanto a cena se segue, a multidão aguardava em silêncio, quase sem fôlego, para ver como Cristo trataria esse caso aparentemente tão sem esperança, e ficou surpresa ao ver as palavras que lhe saíram dos lábios: Coragem, filho, os seus pecados estão perdoados. Mateus capítulo 9, verso 2. A necessidade física do homem era mais evidente. No entanto, as primeiras palavras pronunciadas por Jesus se referem ao perdão dos pecados. Essas foram as palavras mais preciosas que podiam ser ouvidas por aquele sofredor doente, pois o fardo do pecado tinha pesado tanto sobre ele que não podia achar o menor alívio. Cristo removeu o fardo que tanto o oprimia. Tendo a mente sido restaurada, juntamente com a paz e a felicidade, pode agora, enfim, o corpo sofredor ser alcançado. Testemunhas para a Igreja, verso 3, páginas 142 e 143.
O homem sofredor não disse uma palavra sequer durante toda a cena. Em vez disso, os líderes religiosos se opuseram mentalmente ao que Jesus tinha acabado de dizer. Eles consideraram suas palavras como blasfemas, ofensivas a Deus, por supostamente assumirem prerrogativas que pertencem somente a Ele. Enquanto fazia acusação em suas mentes contra a ação de Jesus, lembraram-se daquele homem, pois o mesmo apelara para eles em diversas vezes em busca de alívio. No entanto, se recusaram em oferecer esperança e compaixão. Não satisfeitos com isso, haviam declarado que estava sofrendo a maldição de Deus por causa de seus pecados. Tudo isso lhes veio novamente à lembrança ao verem o enfermo diante de si. Observaram o interesse com que todos contemplavam a cena e experimentaram o terrível medo de perderem a influência sobre o povo. Fixando sobre eles o olhar, sobre a qual tiveram medo e recuaram, Jesus questionou: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil fazer? Dizer ao paralítico: perdoados te são os seus pecados? Ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem autoridade na terra para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Mateus capítulo 9, verso 4 a 6. Jesus enfrentou os oponentes no próprio terreno deles, usando o estilo de argumentação que era bastante típico dos rabinos, do menor para o maior. Uma coisa é dizer que os pecados de uma pessoa estão perdoados. Outra coisa é realmente fazer um paralítico andar. Se Jesus era capaz de fazer aquele homem andar pelo poder de Deus, então sua reivindicação de perdoar pecados estava confirmada. O texto que nos explica a oposição de Cristo diante daqueles homens está no livro de Miqueias, capítulo 6, versos 6 a 8. Assim diz o texto: Como me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele em holocausto com bezerros de um ano? Agradar-se-á ao Senhor de milhares de carneiro, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou: Ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Miqueias capítulo 6, versos 6 a 8. Diante disso, Jesus viu que aqueles líderes tinham perdido de vista o que realmente importava: justiça, misericórdia e humildade. Estavam tão obcecados em defender a ideia que tinham de Deus que ficaram cegos para a obra de Cristo que ocorria diante deles. Entretanto, aqueles homens não mudaram sua percepção sobre Jesus. Embora ele tivesse dado evidências de que veio de Deus, Jesus mostrou que era capaz de ler a mente deles, o que já não era pouca coisa, e curou um paralítico na presença deles de forma que não podiam negar. Derrotados e esmagados pela derrota, ficaram desconcertados e confundidos, reconhecendo, mas não confessando a presença de um ser superior. E da casa de Pedro, saíram para formular novos planos para silenciar o Filho de Deus. Que Deus os abençoe e até a próxima.